I was genetically blessed with a certain wiring that's very useful in a highly developed market system where there's lots of chips on the table, and I happen to be good at that game. Ele é conhecido como o Oráculo de Omaha, um gênio dos investimentos e um ícone no mundo dos negócios. Caso você não conheça esse cara aí, eu tô falando de Warren Buffett. Warren Buffett é CEO e maior acionista da Berkshire Hathaway, uma antiga empresa têxtil que virou a hold mais lucrativa do mundo. Buffett construiu a sua fortuna transformando empresas pouco conhecidas, algumas prestes a falir, em gigantes nacionais. Ele se tornou uma lenda no mundo dos investimentos, principalmente do buy and hold, fazendo investimentos em empresas subvalorizadas e lucrando rios de dinheiro com isso. Mesmo com tanta grana, Buffett não é ostentador. Ele leva uma vida simples e já prometeu doar 99% de toda a sua riqueza para a caridade. Buffett uma vez disse: se alguém está sentado debaixo de uma sombra hoje, foi porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Mas por trás dessa linda história também tem um lado mais sombrio, e eu quero te mostrar isso para vocês hoje, a verdadeira história por trás de Warren Buffett. Então já prepara a pipoca, toma aquela coquinha e se ajeita no sofá, porque esse vídeo é Cerudaza de qualidade. Fala, Brio! 212, galera, seguinte, a Levante acabou de soltar um relatório gratuito, perspectivas para fundos imobiliários em 2023. Então, se você não quer perder e entender como os fundos imobiliários irão se comportar no próximo ano, baixe esse relatório que está no QR Code aparecendo na tela. E se você quer abrir sua conta na Levante e receber relatórios e carteiras de recomendação de fundo imobiliário, ações, exterior e muito mais, abra sua conta na Levante com o QR Code ou com o link no comentário fixado. Valeu, Levante, a patrocinadora aqui desse canal. Warren Edward Buffett nasceu no dia 30 de agosto de 1930, em Omaha, Nebraska, num momento que não era dos melhores, um ano após a Grande Depressão Americana de 1929. Em 1931, seu pai, Howard Buffett, perdeu seu emprego e começou uma empresa de investimentos focada em vender ações seguras para os seus clientes. Esse trabalho de seu pai iria influenciar muito o menino Buffett nos anos seguintes. Desde cedo, ele sempre foi uma criança muito quieta, introspectiva e fascinada por números. Buffett tinha duas irmãs, Doris e Roberta Buffett, e ambas falaram que não viu nada de especial no Buffett naquela época, nada que indicasse que ele seria genial, tirando o fato de que, certa vez, ainda criança, ele disse para uma delas que seria milionário antes dos 30 anos. Mas o pequeno Buffett começou a mostrar o seu potencial desde cedo. Com apenas 6 anos, ele se encantou pelo mundo da leitura e começou a ler livros de investimentos que seu pai tinha no escritório. Foi com essa mesma idade que ele começou a trabalhar, e eu não tô zoando. Peraí, ele com 6 anos já tava lendo livro de investimentos e trabalhando. Meu, com 6 anos tá fazendo o quê, velho? Tava comendo cocô, terra. O que você tá fazendo com 6 anos? Comenta aí. Voltando, Buffett passava porta em porta vendendo Coca-Cola, que ele comprava na loja do seu avô, chamado Buffett & Son. Ele costumava comprar um engradado de 6 cocas por 25 centavos na época, e vendia cada uma por 5 centavos, o que dava um lucro aí de 5 centavos no total. Com 7 anos, Buffett leu um livro que marcou bastante. O nome, 1000 Maneiras para Fazer $1000. A garra e determinação que Buffett tinha abrindo novos negócios também deu origem ao apelido que ele recebeu do seu pai, Fireball, ou em português, famoso bola de fogo. Sou eu, bola de fogo, esse cara tá de matar. Isso também mostra como era a boa relação de Buffett com seu pai. Como ele mesmo disse, o melhor presente da minha vida foi ter o pai que eu tive. Aos 11 anos, seu pai o levou para New York Stock Exchange, a bolsa americana, onde Buffett comprou suas primeiras ações, $114,75 em 3 ações, todas da empresa do setor petrolífero chamada City Service. Ele comprou essas ações quando elas estavam custando $38,25 e logo o preço caiu para 27 centavos. Ele segurou as ações e só vendeu quando elas atingiram aí $40. Mas pouco tempo depois, Buffett descobriu que vendeu suas ações muito cedo, já que logo elas chegariam a $200. Olhando para trás, ele disse que essa foi uma das maiores lições que teve sobre o mercado financeiro, que era a paciência. Buffett disse em uma carta aos acionistas que quando ele comprou suas primeiras ações, ele sentiu o gostinho do capitalismo e gostou muito. Um outro fato legal é que o Buffett tivesse investido $114 aí no S&P 500 e reinvestido, ele teria mais de $600 mil hoje. Incrível o poder dos juros compostos, né? Mas a vida de Buffett iria mudar completamente quando em 1942 seu pai foi eleito para o Congresso americano. Toda sua família fez campanha para suas eleições, sendo Leila Buffett, sua mulher e mãe de Buffett, uma das principais pela sua candidatura. Leila era uma mulher inteligente e carismática que sabia como falar em público. Pelo menos fora de casa ela era assim, porque dentro de casa
a história era outra. Leila tinha fortes dores de cabeça. Seus filhos ficavam amedrontados quando ela tinha essas crises, já que Leila se tornava bastante agressiva. Esse foi um dos fatores para que Buffett fosse muito mais ligado ao seu pai do que à sua mãe. Morando em Washington, Buffett começou a fazer entregas de jornais, trabalhando de manhã e de tarde e juntando todo o dinheiro. Até que aos 14 anos, Buffett fez a sua primeira declaração de imposto de renda. Essa aí que você tá vendo na tela. Na época, de acordo com as leis americanas, todo indivíduo, mesmo menor de idade, que tivesse mais de $500 de renda, deveria declarar os seus impostos. Buffett tinha feito $592,50 e pagou $7 de imposto. Mas o danado do menino Buffett foi esperto e ele declarou o conserto do seu relógio em $10 e os custos com a bicicleta de $35 como despesas essenciais para o seu trabalho, o que deixou seu imposto de renda um pouco mais leve. Que moleque safado, hein? Mas peraí, já que estamos falando de imposto de renda, você investiu em ações, criptomoedas, renda fixa ou fundo imobiliário em 2022? Se sim, você precisa declarar o imposto de renda esse ano. Não deixa para a última hora, utilize o link que está na descrição do meu vídeo e faça o seu imposto aí com o Guilherme da E-Rentável, com 20% de desconto, galera. O Guilherme, ele faz aí a minha declaração e eu indico porque eu uso e confio. Aproveita porque somente os 30 primeiros terão esses 20% de desconto. Você pode parcelar em 12 vezes. Então clica lá e faça com ele. Voltando, nessa mesma época, Buffett começou o seu primeiro negócio com seu amigo Don Dunley. A ideia era comprar máquinas de pinball e convencer alguns barbeiros a deixarem as máquinas em suas barbearias. Assim, Buffett ganharia dinheiro de forma praticamente passiva, enquanto os clientes dos seus barbeiros jogavam nas suas máquinas. E olha que deu certo, ele comprou sua primeira máquina por $25 e fez o primeiro pitch para o seu próprio barbeiro, o Érico, quase meu nome, hein? E como ele mesmo disse na biografia da Bola de Neve, o pitch foi mais ou menos assim: nós representamos a Wilson Machine Company e nós temos uma proposta do Sr. Wilson para você. Sem risco, nós botamos uma máquina no fundo da sua loja, Sr. Érico e os seus consumidores podem jogar enquanto esperam e nós dividimos o dinheiro. Na verdade, o Sr. Wilson nem existia, era mais uma forma de passar confiança e autoridade para os seus clientes e foi um sucesso. O negócio se expandiu em várias barbearias por toda a cidade de Washington e um ano depois, Buffett e seu amigo venderam o negócio por $1.200. E ganhar esse dinheiro todo, não é difícil imaginar o quanto o menino Buffett odiava a escola. Se eu já odiava ser R$1 no bolso, imagina ele, né? Buffett não era lá muito fã dos seus professores, mas ele já era muito conhecido como uma pessoa que sabia muito sobre investimentos. Certa vez, Buffett chegou na escola anunciando para os professores que tinha investido contra a AT&T, ou seja, que ele apostava que a empresa iria cair. Embora tenha sido só uma pegadinha do Buffett, Pegadinha no balodo! isso apavorou os seus professores, já que a AT&T na época era a principal empresa para aquelas pessoas e elas investiam o dinheiro das suas aposentadorias nela. Uma outra história, galera, Buffett decidiu fugir. Ele e um amigo começaram a fazer hitchhiking, a famosa boleia, em português, né? Onde você fica com o dedinho assim na beira da estrada, pedindo carona e vai viajar nos Estados Unidos. Falando em joinha, galera, deixa o seu like se estiver gostando até agora, hein? Isso me ajuda demais. Eles começaram a pedir carona, mas logo depois os jovens foram parados pela polícia, ficaram apavorados, acabaram desistindo do plano. Ao saber disso, seu pai não bateu e nem brigou com o Buffett, só disse: você pode fazer melhor do que isso. E isso foi a melhor coisa que ele poderia ter dito. Ao invés de xingar o adolescente, Howard encheu Buffett de confiança e mostrou como ele estava desapontado com seu jeito de ser. Com seus vários negócios, Buffett terminou o ensino médio com cerca de $5.000 ou $50.000 nos dias de hoje, se a gente ajustar pela inflação. Logicamente, ele não queria ir para a faculdade, já que achava que a sua vida já estaria garantida só com as ações. Mas seu pai acabou convencendo e o jovem Buffett, de apenas 17 anos, foi aceito na Wharton School of Business, mesma faculdade por onde mais tarde passariam pessoas como Donald Trump e Elon Musk. Mas Buffett acabou não curtindo muito e depois de 2 anos de faculdade, ele pediu transferência para a Universidade de Nebraska, na sua terra natal. Depois de 1 ano em Nebraska, Buffett enfim se formou. Depois de se formar, ele tentou entrar na escola de negócios de Harvard, mas nos primeiros 10 minutos, o entrevistador já disse que será impossível e que ele não iria conseguir entrar lá. Imagina recusar o Buffett, meu. Para o jovem Buffett, estava tudo bem, até porque, de novo, era o seu pai que tinha convencido ele a procurar mais um diploma. Mesmo assim, ele continuou procurando até ver 2 nomes conhecidos que davam aula na Universidade de Columbia, Benjamin Graham e David Dodds. Buffett já era familiar com esses nomes. Alguns anos antes, ele tinha lido um livro chamado Security Analysis, que introduziu na sua cabeça a ideia de Value Investing desses 2 professores. Caso você não tenha ouvido falar do termo antes, ou não tenha certeza do que significa o Value Investing, ele é uma estratégia de investimentos que consiste basicamente em comprar empresas que estão baratas em relação ao seu valor real. Um exemplo é quando o mercado está precificando uma ação por R$10, mas só suas fábricas valem R$15 por ação. Então o investidor
comprar várias ações porque mesmo no cenário de liquidação, ele ganharia dinheiro. Isso era muito mais comum antigamente, quando era mais difícil ter acesso às informações no mercado financeiro. Então Buffett mandou uma carta para os dois falando: queridos professores, eu achei que vocês estavam mortos, mas agora que eu descobri que estão vivos e dando aula em Colômbia, eu gostaria de estudar aí. Depois dessa péssima carta, era quase certo que ele seria reprovado, mas ele foi aceito. Buffett conta que Benjamin Graham foi o melhor professor que ele teve, e a sua filosofia o influenciou muito. Na mesma época, dois fatos importantes aconteceram. Buffett conheceu e se casou com Susan, a mulher que viria mudar a sua vida. O segundo é que ele fez um curso de Dale Carnegie para aprender a falar melhor em público, um curso que foi essencial para o seu sucesso. Depois de terminar o curso, Buffett começou a trabalhar com Benjamin Graham como analista em busca dos chamados cigar butts, ou bunda de cigarro, melhor, ponta de charuto. A ideia era encontrar empresas que nem precisavam ser boas, mas que, como a ponta de um charuto, o investidor pudesse dar a última tragada, que seria ainda lucrativo. Buffett se destacou tanto que estavam prontos para se tornar sócio da empresa de Graham. Mas tudo viria a mudar quando Graham decide dissolver a companhia. Nessa época, com 26 anos, Buffett tinha multiplicado o seu patrimônio de cerca de $10 mil para $140 mil. E, ao invés de buscar emprego em Wall Street, algo que seria garantido para ele, o ainda jovem investidor decidiu voltar para Omaha. No mesmo ano, ele começou a sua primeira sociedade de investimentos. Ele conseguiu levantar $100 mil e $100, 100 mil de investidores como seus parentes e outros amigos antigos e $100 dele. Procurando ouro em empresas ponta de cigarro e outros pequenos negócios, em apenas 3 anos ele duplicou o capital da sociedade, começou a tocar outras 4 sociedades ao mesmo tempo. Até que em 1959, Buffett conhece Charlie Munger, um advogado e investidor que também nasceu em Omaha e curiosamente trabalhou na empresa do avô de Buffett, aquela mesma onde o menino Buffett comprava as Coca-Colas para vender. Munger estava em Omaha para o funeral do seu pai, quando foi introduzido a Buffett por um amigo em comum. Foi igual Tinder, eles eram match na hora, passaram horas falando sobre investimentos e deu tudo certo. Essa amizade se mostraria muito lucrativa para os dois nos próximos anos, mas também viria carregada de desafios, como desse investimento que Buffett tinha começado alguns anos antes e que eu vou te falar agora. A Dempster Mill, uma empresa que fabricava moinhos de ventos, foi o primeiro investimento de $1 milhão de Buffett, mas também um de seus maiores desafios. O investidor começou a comprar ações da empresa lá em 1956, porque ele percebeu que só seu patrimônio valia mais de $70 por ação, enquanto a ação estava sendo vendida por $18. Buffett continuou comprando as ações durante 5 anos, chegando a possuir 70% do negócio no investimento milionário. Mas a gestão de Dempster Mill era terrível e o negócio quase declarou falência. Como o próprio Buffett disse, a Dempster estava em apuros com 2 últimos gerentes e os bancos estavam nos tratando com uma possível falência. Se a Dempster tivesse falido, minha vida e fortunas teriam sido muito diferentes daquela época em diante. Então ele decidiu assumir o controle da empresa, um processo que é conhecido hoje como investimento ativista, ou seja, quando o investidor majoritário muda a gestão da companhia. Buffett botou como CEO Harry Bottle e os dois começaram a reestruturação, o que contou também com demissão de um grande número de empregados de uma cidade pequena, que gerou bastante revolta contra ele. No fim, Buffett conseguiu vender o negócio para os locais e duplicou o seu investimento. Na mesma época, ele começou a se envolver com a Berkshire Hathaway, uma empresa têxtil que também estava sofrendo e que Buffett achou que seria fácil de tirar o lucro dali. Ele comprou as primeiras ações da Berkshire em 1962, no mesmo ano em que se tornou milionário. Ele sabia que o negócio da Berkshire estaria extinto em poucos anos, mas conforme os gestores da empresa estavam fechando as suas fábricas, isso aumentava a caixa da empresa e eles acabariam recomprando as ações da Berkshire até liquidar a empresa. A ideia de Buffett era comprar as ações e esperar que os donos comprassem de volta no futuro. Ele comprou suas primeiras ações por $7 e pouco tempo depois, ele e o CEO da empresa, Seabury Stanton, concordaram que Buffett iria vender suas ações por $11,50. Mas quando a oferta chegou, ela veio só por $11,37. Mas isso foi em 1964, o mesmo ano em que seu pai morreu. Isso abalou Buffett, que acabou ficando furioso com a diferença de 3 centavos e entrou em guerra. Em um ano, ele comprou toda a Berkshire Hathaway e demitiu o CEO que tentou dar o Pelé nele. Hoje ele reconhece que essa foi uma decisão impulsiva e foi por muita sorte o que veio depois disso. Com sua vingança, veio um negócio terrível em suas mãos. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Mas calma, estamos falando de Warren fucking Buffett, tiro de letra. Ele começou a recomprar as ações através da própria Berkshire, ao invés dos seus fundos, e mudou a sua filosofia de investimentos. Ao invés de comprar péssimos negócios que estão muito baratos, ele começou a comprar ótimos negócios com um preço justo. E o primeiro desses investimentos foi na American Express. Depois de um escândalo que derrubou suas ações pela metade, Buffett comprou 5% da empresa, acreditando que o mercado estava exagerando e se deu muito bem, chegando a lucrar cerca de $20 milhões com ela.
ela. E em 1967, o jogo de Buffett vai para outro patamar quando ele começa a comprar as suas primeiras seguradoras. É aí que ele vira a multiplicar as suas fortunas, por causa de um simples detalhe. As empresas de seguro são como bancos. Todos os meses, os clientes precisam pagar o seu plano, mas só podem tirar o dinheiro de lá quando algo acontece, como quando bateu o carro, por exemplo. Ou seja, as empresas têm muito dinheiro em caixa, e Buffett era o mestre em multiplicar dinheiro parado. Ele começou a investir o caixa dessas seguradoras em investimentos seguros e ganhar muito dinheiro. Em 1969, Buffett fechou a sociedade de investimentos para focar só na Berkshire Hathaway. O retorno que ele deu para os seus parceiros entre 1957 e 1969 foi de 29,5% ao ano. Em 83, a Berkshire Hathaway contava com um portfólio de 1,3 bilhão de dólares e pela primeira vez, Buffett entrou na lista de milionários da Forbes com um patrimônio de 620 milhões de dólares. E mesmo tudo indo bem, Buffett ainda se envolveu em mais uma encrenca, quando em 87 comprou 12% do banco de investimentos Salomon Brothers. Buffett decidiu investir na parte de Wall Street que ele sempre criticou, e só 4 anos depois ele iria pagar o preço, quando o banco se envolveu num enorme escândalo que quase fez ele fechar as portas. Em 1991, ele recebeu uma ligação de executivos do banco falando basicamente o seguinte: Ó, deu merda aqui, hein? Buffett percebeu que a merda era grande e a falência do Salomon Brothers poderia acarretar na quebra de outras empresas de Wall Street. Então ele assumiu o cargo de CEO e conseguiu salvar mais uma empresa novamente. Durante a década de 90, com o enorme crescimento das empresas de internet, Buffett ficou de fora e decidiu não investir naquilo que estava fora do seu campo de competência. Sabe a decisão dele, já que em 2000 estourou a bolha.com. Por muito tempo, Buffett ficou por fora desse setor de tecnologia, mas em 2016, sob a influência de Todd Combs e Ted Weschler, membros da sua equipe de investidores, Buffett decidiu investir parte do seu patrimônio da Berkshire na Apple. Até 2018, a Berkshire já era dona de 5% da empresa fundada por Steve Jobs. Isso custou para a holding de Buffett cerca de 36 bilhões de dólares. E de novo, como a Coca-Cola já havia multiplicado o patrimônio de Buffett no passado, dessa vez a Apple deu para o seu investidor 100 bilhões de dólares de lucro. Hoje, cerca de 40% da Berkshire é composta de ações da Apple. Assim fica fácil entender por que Warren Buffett é conhecido como o oráculo de Omaha. Esse gráfico aqui mostra o quanto a Coca-Cola e o quanto a Apple se valorizaram depois do seu primeiro investimento. Seria esse o toque especial de Buffett? Apesar de toda a sua riqueza, Buffett vive hoje uma vida simples em Omaha. Todas as manhãs, ele passa no McDonald's a caminho do seu escritório na Berkshire Hathaway. Um pequeno e simples escritório com quadros cheios de significados, onde o Buffett passa a maior parte do seu dia lendo sobre investimentos e tomando uma Coca-Cola geladinha. Essa é a vida de um dos homens mais ricos do mundo. E se você gostou de saber mais sobre a vida de Warren Buffett, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para você não perder nada. E comenta aí qual um outro investidor que você gostaria de saber a vida e um pouquinho mais de detalhes. Para terminar, fica agora com a fala do próprio Buffett e até a próxima, primos. Salam aleikum! Important thing to do is to look for the job you would take if you didn't need a job. And life is wonderful then. I mean, you jump out of bed in the morning because you're really looking forward to the day. I have, for over 60 years, been able to tap dance to work just because I'm doing what I love doing. And I just feel very, very lucky. Okay, class dismissed. Ele é Javier, se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos comer, não assista esse vídeo.